Olá, sejam todos muito bem-vindos hoje no 17º episódio daqui do Estrela Podcast, passando super rápido. Esse é o primeiro de 2023. Vai dar sorte, não Com vai? certeza. Com certeza, né? E assim, contando um pouquinho, né, desse nosso próximo episódio, desse nosso convidado, a gente acabou, não sei como, depois ele vai contar aqui, porque ele não me contou até agora, mas ele conseguiu me chamar no WhatsApp, a gente começou a conversar e aí ele me mandou e falou, Ju, eu tenho uma história, eu quero contar a minha história. E aí ele logo me mandou uma matéria, pra você ver como não é fraco, não, no Domingo Espetacular, uma matéria dele, da história de vida dele. Eu até mandei tudo a Mandinha, depois a gente passa uns pedaços aí, com uma história incrível, e eu vou ler um pouquinho da mini bio dele, e aí apresentar pra vocês o Alan. Mas eu quero ler essa mini bio antes, porque é tipo um filme, né? Então vai lá, joga duro. Joga duro? É. Alan nasceu no Morro da Serrinha, no bairro de Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. Aos 16 anos de idade, ele era gerente do tráfico de drogas naquela região. Foi alvejado com alguns tiros, preso após sair da prisão, teve uma reunião com o chefe do morro, largou o tráfico e foi morar na Bahia, terra da sua falecida mãe. Já na capital baiana, passou por várias dificuldades e perrengues, chegando a morar nas ruas de Salvador. Como morador de rua, leu o jornal numa banca de revista e viu nos classificados que precisava de caseiro. Lá foi ele para entrevista. Passou na seleção e foi trabalhar numa casa de massagem sem saber. E foi ali que iniciou sua trajetória como prestador de serviços sexuais. Alan fez parte de um site de acompanhante de luxo, ganhou notoriedade, chegando a participar de alguns programas de TV, que um deles é Domingo Espetacular, que depois a gente vai passar aqui. Escreveu livros em 2015, largou a vida de garoto de programa após conhecer uma israelense e foi morar em Israel. Olha a vida do cara, gente. Foi morar em Israel. Ficou lá por 4 anos e voltou para o Brasil após a separação. Alan é escritor, autor de livros, compositor, documentarista e criador de conteúdo. Seja muito bem-vindo ao Estrela Podcast. Muito Adorei tua obrigado, história. Ju, primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer por abrir esse espaço, porque alguns podcasts, eles preferem algumas pessoas que têm muitos Sim. seguidores, de repente para ter algum engajamento, né? E você abriu essas portas, né, da estrela, Não, Deus então, mandou você para pronto, mim. Deus conectou a Deus gente. conectou a Isso, gente. O então, engajamento vem conforme a história. Isso é é isso besteira. aí. Quem vai entrevistar alguém pensando em seguidor, meu. Você tem que pensar em gente que venha para inspirar, ajudar e motivar. Por isso que eu lhe agradeço por E essa eu tenho certeza que a tua oportunidade. história é uma inspiração para Ah, muita vamos embora lá. gente. Não sei nem como começar a Tem inspiração. conversar. Rapaz. Vamos começar do início a contar essa tua É, história, né? Eu até falei, Alan, a gente tem 1 hora, porque depois eu vou gravar mais uma. Mas, cara, vamos tentar dividir essa história, porque ela é muito rica, assim, é história de filme e livro, certeza. E aí eu acho que é legal começar a contar desde o início. Quem é o Alan? Você nasceu no Rio de Janeiro, agora começa a contar de você. tá bom, vamos embora lá. Tá. Bem, nasci no Rio de Janeiro, no bairro de Madureira, zona norte do Rio, no Morro da Serrinha. Filho de Amauri e Maria Soledade, minha mãe já falecida de câncer. Somos em 7 irmãos, Tá. 5 mulheres e 2 homens. No caso, meu irmão faleceu em 97, acidente de moto. E aos 16 anos de... Bem, 5 irmão... mulheres e 2 homens, o teu irmão homem já faleceu. É isso? Isso, Tá. faleceu em 97, pô, em 3 de julho de 1997. Meu irmão era um dos chefes do tráfico de drogas também. Irmão, primo, sobrinho, tio, bem... Família toda trabalhava no início. Toda não, né? Mas não que meu pai não. Meu pai sempre foi para um lado, logicamente, diferente. Não deu outro. Aos 16 anos de idade, eu pedi o chefe do tráfico de drogas para poder entrar no morro, fazer parte de um deles. Você tinha essa vontade na sua cabeça? Rapaz, tinha, porque... Porque teu pai era contra, né? Ele Porra, era meu era um pai, cara super pô, honesto. meu pai foi militar, cara. Meu pai super rígido, cara. Pô, a gente podia nem falar palavrão. Tomasse um topado e falava palavrão assim, ele já, Sim. pô, não gostava. Eu tive essa curiosidade, essa vontade, porque eu sempre tive meu irmão como referência. Sim. Meu irmão era um cara que sempre foi o querido da família. E, pô, ver meu irmão de fuzil, essas coisas todas. Então, esse desejo foi aguçando ao longo do tempo. Quando meu irmão faleceu de moto, eu pedi o dono para poder participar lá, como traficante. Ele não deixou a princípio, porque meu pai ele é muito considerado no morro, até hoje. Ele mora lá, é um cara muito respeitado. E ele ficou assim, o dono do tráfico ficou um pouco assim, relutante
para poder entrar. Eu falei, meu irmão, se você não deixar entrar aqui, eu vou plantar. Plantar na gíria do tráfico é você ir para uma outra, você entrar no tráfico de drogas, mas em outro morro, enfim. Eu falei com ele, rapaz, se não deixar entrar aqui, eu vou para outro morro e tal. Enfim, aí ele deixou... Desculpa a ignorância, mas em morro, assim, rola essa disputa para entrar nesses centros... Ai, gente, não é centro, nessas bocas de fumo. Sei lá, eu quero trabalhar com o tráfico agora. Muita gente tem essa vontade no morro de ter essa pretensão de trabalhar, assim, não, nas bocas? A grande maioria, não. Isso é minoria. Entendi. Que tem essa vontade, e muitas das vezes... É porque é uma outra realidade pra mim, não, desculpa cara. a pergunta. Não, até. por que isso? Pô, claro, tá aqui porque você falou, eu queria isso muito, não, seu pai era contra, mas eu falei, por que você queria isso tanto? Pelo teu irmão. Pelo meu irmão, aí, enfim, aquelas coisas alusórias, né, de você querer comprar um tênis. Olha, minha família é uma família simples, né? Antigamente a família era muito simples, mas meu pai nunca deixou faltar nada. Minha irmã, Márcia Cristina, que hoje é psicóloga, quer dizer, é a psicóloga do Rio de Janeiro e tal, ela nunca deixou faltar nada pra gente. Sempre tivemos o bom e o melhor na nossa realidade. Eu fui mais por causa da descaração, enfim, falta de vergonha na cara e tal. E aí, como foi esse período que você... Fiquei 1 ano, cara, mais ou menos. Você tinha quantos anos quando você foi pra lá? 16 anos. E ficou até... Fiquei 1 ano. E seu pai sabia? Depois não tinha como esconder, né, cara? Já não tava nem mais morando em casa. O que é ter esse trabalho na boca do... Rapaz, depende. Vamos por etapa. Tá. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Que eu não tenho ideia. A única coisa que eu lembro é do filme Cidade de Deus. Né, Amandinha? Repete aí, por favor, a pergunta aí. Não, assim, como que é o trabalho no dia a dia? Você puta, beleza, eu vou trabalhar nessa boca de fumo, de tráfego, sei lá. Cara, é como se fosse uma empresa. Tá. Você tem um dono, tem um diretor, tem um gerente e tem as pessoas que vendem. No caso, a empresa, as pessoas vendem na internet. Então, cada um tem uma função, né? Então, vamos por ordem de baixo para cima, né? Tem um fogueteiro que solta fogos soltam fogos quando a polícia tá vindo para poder avisar. Tem um vapor que vai vendendo a entorpecente. Tem ali o contenção, que é o cara que fica armado ali, olhando para ver quem entra, quem sai ali do morro, se vai vir polícia ou pessoas diferentes e facções. Tem o subgerente, que vai recolhendo a grana da boca de fumo e passa para o gerente. Tem um gerente geral que vai recolhendo o dinheiro de todas as bocas de fumo, porque geralmente o tráfico, o morro, são várias bocas de fumo. Tá. Então o gerente geral vai passando de boca por boca, recolhendo aquele dinheiro e aí presta conta com o dono. Então cada um tem sua função dentro do tráfico de droga. É uma empresa. Tá. Entendi. Nossa, muito interessante. Eu não tinha ideia disso. E hoje em dia, que eu tenho do filme Cidade de Deus. E hoje em dia é a empresa mais organizada, muito mais organizada. Mas na realidade, carteira assinada? Rapaz, pode ser que sim, porque tem muita gente que trabalha carteira assinada que é traficante, que na realidade os maiores traficantes não estão na favela e nem no morro. Estão em Brasília, velho. Os maiores traficantes, cara, a droga, entorpecente, munição, arma só entra no Brasil porque rola propina, certo? Ou entra pela terra, pelo mar, pelo ar, no caso, por avião, ou por mar, no caso marinha, por terra, no caso, quem fica ali na fronteira. Porra, peraí, a fronteira é muito grande, não tem contingente suficiente para poder ficar ali observando se entra drogas ou não. Então isso aí tem um aval do superior. Então os maiores traficantes não estão no morro não, cara. No morro tem grande maioria trabalhador, pô. Tem Brasília. Você chegava a usar drogas? Não, você só... Por isso que eu ganhei gerência do tráfico de drogas, porque eu nunca tinha usado. Entendi. Meu irmão nunca foi usuário de droga, nunca usou. Então quando eu cheguei para poder falar com o superior... No pé, né? Quem virar usuário já... Não, lógico. Não, cara. Também depende. Depende. Do bonde ali, do grupo ali, era eu e outro amigo que não usava droga. Entendi. Nenhum tipo ali. Porém, a gente era muito focado e tal, que não é raro de acontecer, mas naquela época ali, naquela situação ali, dos meus amigos ali, era só eu, meu irmão e mais uns 2 que não usávamos. E por isso que a gente nessa vida, mais ou menos isso. E seu pai sabia, desconfiava, cara, mas... sabia, seu né? pai ainda é vivo hoje. Tem 81 anos, cara retado. Bonitinho, minha mãe vai fazer 80. Folha malhado, cara sempre... O tempo tá passando. E tal. Calma. Depois ela vai cortar mesmo. Minha
Vai, já tu falou, depois ela vai cortar. Tu falou Não, então, aí você ficou um ano nessa vida, seu pai não aprovava, mas assim, você nunca teve uma situação de perigo nesse... Pô, tive, cara, já perdi primo ali ao meu lado. Ao teu lado, pô, Alan, porque acho que isso que é legal de pô, contar. tipo assim, olha, 5 minutos, eu tava conversando com um primo meu, falecido Fabinho, eu falei com ele, cara, vamos subir pra gente poder endolar droga. Endolar droga é preparar droga e distribuir. Pô, vou ficar mais um pouquinho aqui. Falei, cara, vamos subir e tal. Subi que eu falei para ir para mais para cima do morro. E ele não foi. 5 minutos eu saindo de perto dele, teve troca de tiro, policiais subiram e começou tiroteio, pegou na perna dele, depois executado ali. Nossa. E lá de cima eu tava vendo, falei, cara, poxa, 5 minutos atrás ali era eu. Fora isso... Você é um menino, né? Pô, moleque, sabe? Anos, olha, é um menino. Já mas eu sabia... com essa violência. Mas eu sabia... Pô, peraí, cara. Desarmava... já tinha te avisado. Contabilidade rápida, armava fuzil, desarmava, sabia dar tiro. Então, tipo assim, era moleque, 16 anos de idade, mas sabia muito bem o que estava fazendo. Por isso que eu sou a favor da redução da responsabilidade penal, da maioridade penal. Bota para 16. Sim. Que é para poder estar ali junto com o título de eleitor. A tua motivação para toda essa vida foi teu irmão. Você era muito fã dele, você queria seguir os passos. Sim, foi meu irmão, mas... Foi teu único irmão homem, né? E no fim ele acabou morrendo por outros motivos, não foi nem por... Foi acidente de moto. Se não fosse por moto, seria até por traficantes rivais, ou pela própria polícia e tal. A partir dali, eu me fui preso, enfim, tomei vários tiros. No corpo tem mais ou menos umas 9 perfurações. Sério? 9 perfurações, tipo assim, 5 tiros, mas entra num lugar, sai no outro. Então, digamos que seria... Mas então conta, assim, as pessoas não te conhecem ainda. Aí você ficou lá nesse período, trabalhou por um ano. Então conta dessas histórias. Depois de quando eu fui preso, junto com um amigo meu, Sandro... Nessa boca. Que era braço... Não, ele já fui preso por moto roubada. Na época eu roubei moto, para poder fazer outras coisas e tal. Fui preso com ele. Inclusive, ele fez aniversário dia 10, que é meu amigo e tal. E dali eu fiquei uns 45 dias no centro de reabilitação de CRIAN. CRIAN, que é o Centro de Recuperação ao Menor Infrator. Fiquei uns 45, fui para o Padre Severino, que era mais ou menos quase uma cadeia ali, né, de menor, depois fui transferido para esse centro de recuperação ao menor infrator, e depois eu saí dali, subi, reuni as armas, que algumas armas eu já tinha colocado em alguns lugares, fechei a conta com o chefe, e fui pra Bahia, a terra da minha mãe. E por que você decidiu? Você quis lá... Mas você tava com seu pai nessa época e suas irmãs, né? As outras irmãs. Não, minhas irmãs já moravam em outros lugares. Entendi. Eu tava ali sozinho. E teu pai, você não tinha essa aproximação tão forte? Meu pai tinha, sempre tive. Mas quando você decidiu morar... mas como traficante, tinha mulher pra caramba, velho. Cada dia eu morava numa casa diferente. Mas aí você abandonou essa vida e foi pra Bahia... Eu não ficava na casa do meu pai. Atrás da sua mãe, não foi isso? Não. Aí, abandonei essa vida, olha que viagem. Depois comecei a vender coco perto de casa ali. E depois eu fui pra Bahia, porque já tinha conhecido uma baiana quando eu tinha 15 anos e tal. A gente vai entender mais pra frente. Aí eu conheci uma baiana antes mesmo de eu pegar a gerência do tráfico de drogas. Quando meu irmão morreu de acidente de moto, minha mãe foi pra Bahia pra amenizar a dor. Eu fui com ela, conheci uma baiana. Aí quando eu voltei pro Rio de Janeiro, entrei pro tráfico de drogas. Depois quando eu saí do tráfico de drogas, fui pra Bahia pra poder ficar com essa menina. Aí da Bahia fui para Salvador e assim começou a trajetória. E em Salvador, pela mini bio que você me mandou, você ficou um pouco morador de rua, você falou. Por que nesse período? Quando cheguei em Salvador, trabalhei em vários lugares, diversos lugares e tal. Conheci uma brasileira, rapaz, conheci uma cuiabana que morou 24 anos na Alemanha. Me conheceu na barraca de praia, que eu morava na barraca de praia, trabalhava e morava. E ela me tirou da barraca de praia, me colocou na casa dela, numa mansão dela, para poder trabalhar como seu caseiro. E ali eu fui ser amante dela, certo? Ficamos 2 anos, e dali, quando a gente separou, não tinha para onde eu ir. Separamos porque o alemão descobriu que era o marido dela e não queria mais que eu ficasse ali, como não tinha adoção, emprego nem moradia. Aí eu fui morar na rua, fiquei morando na rua num período de 15 dias. Nesse período de 15 dias, como eu gostava de ler muito, gosto muito de ler, estava na banca de revista, lendo revista. Aí peguei o jornal para ler, aí tava lá, precisa-se de caseiro. Aí quando eu fui me apresentar, era um prostíbulo, eu não sabia que era prostíbulo. Eu cheguei ali com um aspecto muito mal, certo? Morador de rua, velho. Claro. Descabelado, só não sujo, porque tomava banho ali na praia e tudo mais. Poderia ser lucro. Sério, já, então, né, tinha 5 rapazes ali sendo entrevistados. Eu falei com a dona, olha, manda todo mundo embora que essa vaga é minha. Ela me viu, balançou a cabeça negativamente, falou, porra, tá morando na rua? Eu falei, tô, velho. Cadê tua roupa? Eu falei, essa roupa aqui, venha. E ali eu ganhava R$60 por semana,
Também tinha moradia, café da manhã, dormia. Pô, aí comecei a trabalhar como caseiro, certo? Fazendo todo o serviço em geral. Você entrou primeiro como caseiro. Entrei como caseiro. Não como garota de programa. Não, depois com o tempo, né? Foi dando uma treinada, melhorando um pouquinho a aparência, porque tava barril, tava muito ruim. E aí, um certo dia de sábado, entrou um casal que era amigo do Cafetão, marido da Cafetina. E aí me viu, tal, gostou. Não sei por que gostou, mas gostou. E ali eu fiz meu primeiro programa na casa. E ali eu falei, poxa, dá pra ganhar um dinheirinho, né, velho? Aí eu peguei esse dinheiro, fui colocando anúncio em jornal, fui trabalhando, investindo em anúncio em jornal e tal. E entrei a partir dali, de um período, entrei num site de acompanhante de luxo, que foi o melhor site do Brasil. Aí sim, ali eu broquei. Ali eu atendia tudo, velho. Ainda é? Esse site ainda existe? Ainda existe. Como chama? Pode falar? Não, vou falar não, porque por quê? não tá me pagando pra fazer publicidade, tá eu falo não. Depois você me fala. Eu falo. No off eu falo. Tá. Aí eu trabalhei muito, certo, cara? E muitos dos meus clientes eram homens, sobretudo casados, ou com algum vínculo afetivo, noivo e tal. Mas 90%. A maioria, não, então, 90%, cara. Heterossexual que vou botar 90%. enrustido, né? 90%. De 90% a 10%. 90%, viu, menina? 90% casados namorando. É isso. E ali, digamos que 5% eram mulheres, já bem resolvidas, né, que queriam um cara para poder viajar e tal. Mas, Alan, como foi isso na tua cabeça, e 5% casais. Como foi isso na tua cabeça? Assim, porque você contou já como começou, entendeu? Essa experiência na tua vida. Mas como foi isso pra você, cara? Você começar a pensar em fazer programa, porque não é algo fácil, né? Eu imagino, de lidar com a tua cara. Tudo bem, você era morador de rua, mas... Ai, vocês já chegaram! Nossa, e agora? Mas me conta um pouco, assim, como que foi isso pra você, assim, na tua cabeça? Chegaram muito cedo. Repete de novo aí, velho. Repete a pergunta? Não, porque você era morador de rua, certo? Certo. Aí você viu esse anúncio, aí você começou a trabalhar como caseiro. Você já tinha vontade de ser um garoto de programa? Não, nenhuma. Isso foi consequência, cara. Trabalhar como caseiro. Mas pra você isso foi natural? Natural? Não foi natural. Sempre fui ávido por sexo, velho. Sempre gostei, pô. Carioca misturado com baiano. Mas quando eu fiz o meu primeiro trabalho ali, pô, fiquei até meio trêmulo, porque era um casal, não sabia como conduzir, certo? Ali já tive uma percepção que era um trabalho. Como eu vou conduzir isso? Então, o primeiro não foi legal, né, cara? Certo? Mas depois dali eu me deslanchei, já comecei... Mas hoje você é bissexual? Rapaz, eu me considero bissexual. Sim. Porque, pô... Mas até hoje, assim? Não, ou aquilo era um trabalho? Não, cara, não existe, assim, bissexual até hoje. É porque fui GP na época, hoje eu não sou mais. Não, cara, eu acho que eu sou trissexual. Pô, a partir do momento que eu trabalho atendendo homem, trabalhava atendendo homens, cara, eu me considero bissexual. Como é que eu falo que eu sou? Mesmo sendo um trabalho. Uma pessoa hétero, um homem mesmo, ele jamais vai se envolver com outro homem. Esse negócio de falar que é por causa de trabalho é desculpa, cara. Isso aí não rola. Comigo não rola. Como foi essa época na sua vida pra você, na tua cabeça? Trabalhar como garoto de programa? Cara, foi tranquilo. Você tinha vontade de ficar por um tempo e depois sair? Ou... Pô, fiquei 7 anos trabalhando nesse métier. Entrava, saía e tal. A cabeça sempre foi boa. Por quê? Porque, cara, eu lia muito livro de sexo. Tinha alguns colegas, já namorei com garotas e tal. Então, eu sabia conduzir os clientes e tal. Então, sabia... Tá rindo, né, velho? Não tô rindo, não. É uma história. Eu sabia conduzir porque eu prestava muita atenção no comportamento das pessoas do quais eu ia me envolver, né? Tinha um bate-papo antes do telefone, então já entendia mais ou menos como era o que estava procurando e buscando. Então eu não chegava, tirando a roupa com a espada justiceira e fazia meu trabalho, não. Procurava ali entender, olhava se estava tipo assim, segurando na mão que nem você. Então eu tirava olhava e pronto, agora vai rolar uma coisa legal, dava uma massagem e tudo mais. E foi uma época que você conseguiu juntar dinheiro? Cara, você tinha pretensões? Não, juntei grana, gastei grana, entende? Juntam na mesma velocidade que você gasta, eu imagino. A gente ganha, na época eu ganhava dinheiro pra caramba, mas, tinha que andar cheiroso, arrumado e tal, apresentar, certo?
Em 2015, 2014 para 2015 eu já tinha largado essa vida, já tinha juntado uma graninha, já abri alguma coisa para mim em Salvador, já tinha comprado terreno frente à praia. Foi aí que eu conheci a tal israelense do qual a gente conversou antes. Já tinha largado essa vida. Conheci ela em 2015, dia 2 de fevereiro de 2015 e tal. Bem, ela estava perdida. Carnaval. No carnaval, né? O amigo dela estava perdido lá, em frente ao meu apartamento. Eu olhei assim na porta, ele tava com um cordãozinho fininho de ouro. Eu falei, porra, cara, vamos roubar esse cara. Porque ali, tem um apartamento em frente ao circuito ali e tal, sem saber uma palavra em inglês, hebraico e tal. Aí falei para ele poder entrar, entra aqui e tal. Peguei o notebook, o laptop, comecei a traduzir. Então, aí pedi para ele entrar, falando que ali era perigoso, decorrente do carnaval. Então, ele ficou no apartamento comigo das 9 às 19 horas. E quando foi 19h30, chegaram 4 amigos de Israel, que eram soldados israelenses. E nesse pacote veio essa israelense, do qual eu gostei logo ali e tal, me apaixonei, já fiquei logo com ela no primeiro dia. E fiquei com ela no primeiro dia, ela tinha uma viagem marcada para o Nordeste, preferiu ficar comigo, me convidou para conhecer. Essa estrela é para até então dela, né, que você tem aqui. Israel. O carro dela não. Não? Não, essa estrela que eu fiz em Israel, porque é a estrela do Davi, rei Davi, que é um símbolo, essa pirâmide, ela significa a letra D, certo? Então, Davi, hebraico antigo, é escrito assim, com essa pirâmide. Então, essa pirâmide entrelaçada dá essa Magen Davi, que as pessoas acham que é uma estrela, todo mundo fala que é estrela, mas na realidade é Magen Davi. Sim. Esse Magen Davi, o rei Davi colocava no escudo, para quando os opositores viam esse símbolo no escudo, já se tremiam tudo, porque ele nunca perdeu uma batalha. Então, como eu nunca perdi uma batalha também, então eu coloquei essa estrela de Davi e tal. E é por aí. E aí vocês se apaixonaram. E é até legal falar, porque assim, essa matéria do Domingo Espetacular que fizeram com você foi bem esse foco dessa israelense que você tinha conhecido, né? E que, putz, o cara mudou de vida do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, depois se apaixonou, virou garota de programa, se apaixonou e foi morar em Israel com ela. Que foi o tema do Domingo Espetacular, né? Um programa sobre você o ano passado, sobre essa história de amor. Sim. Então, acho que é legal você contar um pouquinho como foi essa... Muitas pessoas confundem. Acham que quando a gente conhecia a menina, no caso, eu era traficante, era GP. Não, cara, não tinha mais nada. Não, já tinha sido, né? Pô, 18, 20 anos atrás, fui gerente de tráfico de drogas e tal. GP já tinha... A vida de GP, né? Prestador de serviço sexual. GP, gente, garota de programa. eu gosto de falar prestador de serviço sexual, né? Então, boa. Cara, quando eu conheci ela, fui pra lá, fiquei trabalhando lá. Aí você ficou 4 anos lá, né? Fiquei 4 anos em Israel. Fui a primeira vez, fiquei 28 dias conhecendo a família dela, que não aprovava o relacionamento. Não né? aprovava? Não. Por quê? Porque eles são pessoas não religiosas, mas preferem ter o vínculo deles ali fechado. Mesmo porque antes... Quando a menina tinha 15 anos de idade, ela já se relacionou com um árabe. Então, imagina, israelense, noiva de um árabe. Ela chegou a ser noiva de um árabe. Período de 6 anos, então teve muito conflito. Quer dizer, a história dela eu não vou contar, né? Mas aí o pai dela nunca aprovou. Mas, enfim. Aí eu voltei para Bahia, resolvi algumas coisas e em 2018 fui morar em Israel. Trabalhei por diversos... Bem, o primeiro trabalho em Israel lá foi cuidando de uma criança, certo? Amiga, experiência com ela em Israel. Você falou que a família dela não aprovava. Não aprovava, certo? Mas falando da experiência de relacionamento, só tenho só que agradecer, cara. Sim. Eu agradeço ela por ter feito... 4 anos deu certo. Ela fez uma ponte. Não. Ela fez uma ponte para me conhecer outro país, Sim. outra cultura. A menina sangrou comigo. Cara, ela me deu uma visão de dentro para fora, certo? Sim. Então, eu tenho só que agradecer. Relacionamento é um ciclo, né? Como na vida é um ciclo, cara. A gente fechou esse ciclo e eu só tenho só que agradecer pelas experiências, que eu adquiri por ela ter feito uma ponte. A gente é casado 2 meses antes da separação, certo? Planejávamos em ter filhos este ano. Cara, tem 1 ano que a gente separamos no Natal. Eu fiz 1 ano, então, no dia 24 de Natal. E, bem, falando desse relacionamento, só tenho só que agradecer, certo?
Mas falando das experiências... dessa experiência de morar em Israel por 4 anos. Como em que Israel é isso? foi, porra, cara, foi muito massa. Pessoal, gente boa. Ah, cara, israelense, ó, pô, velho, Sei. israelense é tipo uma sabra. Sabe o que é sabra? É aquela fruta que dá no deserto, cheia de Sim. espinhos, mas quando você abre é doce. Você trabalhou com israelense, não foi, cara? Se não me engano, foi israelense ou foi judeu? Fui judeu. Eu li seu livro todo. Sim. Então, Ai, que lindo, ele leu meu lógico, livro, cara, gente. tem que saber, quem vai me pesquisar, vai me entrevistar, tem que Sim. saber de tudo. Então, tipo assim, cara, é difícil, mas se você... Eles querem confiança. E você demora pra aprender o idioma? Você chegou a Porra, aprender? cara, sei falar alguma coisa hebraica, mas na moral, eu acho um idioma Mas o feio. pessoal fala inglês lá? Eu falava mais inglês. Lá Tá. praticamente todo mundo fala inglês. Tá. Eu não acho o idioma bonito, não fiz questão de aprender muito. O hebraico sei algumas coisas, sim, por 4 anos, mas eu me comunicava mais em inglês. Israel é um país que a grande maioria do povo quer conhecer lá, pela história bíblica, pelas passagens. Em 2 anos, morando na terra dita como Terra Santa, cara, eu fiz várias produções. Pô, eu ganhei um diploma, um certificado de reconhecimento de produção, do qual eu fiz para 150 anciões. Passei o dia, eu junto com algumas pessoas, passamos o dia levando alimentos para esses anciões, música, quem produziu música foi eu junto com um amigo lá. Então ganhei certificado em hebraico, até guardado em 2 anos. Quando você colocava Terra Santa, Israel, papá, aparecia aí o Ala. Que legal. Porque eu era muito conhecido lá, então fiz muitas produções, videoclipe de cantor famoso brasileiro que mora lá, foi o videoclipe mais pica que ele fez. Pô, fiz no Mar Morto, ele em cima de uma pedra de sal usando o drone. Eu sou profissional na área de vídeo, Que etc. legal, e tal. que bacana. Então eu ganhava muita experiência, muita vivência, fiz matérias, reportagem na faixa de Gaza, entrevistei um brasileiro, Natan Galkovic, que mora na faixa de Gaza, assim, próxima à faixa de Gaza, muito perto, e a filha dele foi morta decorrente um morteiro que caiu na cabeça dela. Ela foi visitar o amigo dela próximo à faixa de Gaza e os terroristas lançaram 4 morteiros. Ju, morteiro é uma arma primitiva, né? Lança com a mão e tal. Lançaram 3 morteiros, o terceiro pegou na cabeça dela. E ela vem a óbito na hora. Então fui entrevistar ele, tal, fui falando de outras coisas, ele tem restaurante lá, fiz muita reportagem de guerra, cobri reportagem de guerra. Olha, Israel é o seguinte, Israel é um país... É porque tem que falar rápido, né? Casa do tempo, velho. Não, estamos 20 minutos. É, Dá 20 tempo da minutos gente falar pela muita história, coisa. velho. Tem que ser rápido, velho. Não, estamos 30, né? No dia, 30, até 6h10, né? Tem que falar. Então, tipo assim, Israel é um país... Beleza. Então vai Zaga. Eu vou te perguntar, então, Você quer que eu te pergunte da menina? Como foi o final? Venha. Então, Aí Alain, depois beleza. você me pergunta da experiência, porque tem que ligar uma coisa a outra. Não, tá bom, relaxa. legal? Aí, beleza. Você ficou 4 anos em Israel com ela. Como que ela chamava? A excelência? Israelense. Não pode falar o nome? Não. Melhor não, tá bom. Cara. Mas você tava super apaixonado. Mas, cara, Sim. 4 anos é uma longa relação, né? 4 anos que eu morava em Israel, Que porque você a gente mora- ficou 6 anos juntos. Ah, tá. Porque você Isso, voltou e continuou isso. com ela mais 2 anos. Pô, a gente ia casar 2 meses antes da separação, Por planejava que ter vocês filho. voltaram? Por que você voltou, então? Como assim? Por que você voltou pro Brasil? Não, fui lá para ficar 28 dias, conheci Tá. a família, voltei para o Brasil, Tá. organizei documentos para poder Tá. ficar lá de maneira legal. Tá, E aí, para poder ficar de maneira legal, eu tinha que ter documentos entendi. para poder ficar lá. E para poder ficar legal no Israel, ou você é cidadão israelense, Claro. ou algum visto de namoro, que era o visto que eu tinha com ela. A experiência com ela foi uma experiência muito... Cara, e a experiência de morar fora é muito top, né, Alan? Eu também morei 1 ano na Itália, acho que é conhecer uma cultura nova, né? Às vezes você fala, cara, parece que eu nasci em outro mundo. Eu sentia isso também. Eu fiquei 1 ano na Itália quando eu era noiva. E eu acho que isso é muito legal, assim, conhecer uma cultura nova. Acho que você evolui, amadurece tanto, assim. Você sentiu isso com você, Pô, assim, senti. de evolução como pessoa? Sem dúvida. Toda pessoa que sai do Brasil, cara, ela E você fez amigos lá em Israel? Fiz, mas só para pegar a ordem cronológica, Tá, fiz tá bom. fiz amigos. Então, a experiência com essa israelense foi uma experiência muito proveitosa. Tá. Ela fez a ponte para eu poder conhecer outros países. Israel, no caso, Sim. que é um país que muita gente quer conhecer Sim. devido à história de Jesus Cristo. Tudo Sim. começou em Israel ali e tal. Sim. Os relacionamentos com o israelense tem que ter
realmente jogo de cintura, porque a paciência de israelense é zero, não tem Sim. paciência. É um povo realmente... Mas ela tinha com você, a tua relação com ela, não? Mais ou menos. Ah, Mas é gente boa, ela. tá. Pessoa amável, pessoa Tá. inteligente. Israelense tem isso, né, cara? Israelense é um Sim. povo muito, muito inteligente. Já falei das paradas que eu fiz lá, né? E aí, quando você viu que a relação estava esfriando, você decidiu voltar. Caralho, é muita coisa, né, cara? Muita informação. Uma história né? longa, Porra, gente. cara. Essa biografia desse É do muita Alan vai ter, coisa. tipo, 4 livros. Cara, é muita coisa. É muita informação, velho. Então, nenhum de nós dois queríamos separar, certo? Separamos por contra a vontade, mas eu fiquei no meu luto, né? Voltei pro Brasil, fiquei 1 ano em luto, fiquei numa roça na Bahia, lá Sim. da minha mãe, fazendo... Sentindo falta dela. Sim, fiquei sentindo falta dela, mas, pô, cara, eu sabia que eu tinha que seguir a minha jornada, cara. Tem muita gente que precisa de mim e eu preciso de mim. Então, e o luto, ele é fundamental para você poder se relacionar com outra pessoa. Essa parada de você se relacionar com outra pessoa logo após um término de uma separação, o meu ver, cara, é burrice. Porque você vai levar para relação atual aquilo que está lá atrás. Então você não vai conseguir nem melhorar, nem se melhorar como ser humano, nem se conhecer melhor. Sim. O luto, com terapia, cara, isso aí ajuda muito. Entendeu, cara? Mas voltando a falar lá das experiências com brasileiro, eu sempre, lá em Israel, não tinha muito amigos brasileiros. Tinha pessoas que eu trabalhava, fazia minhas produções e tal, e voltava para casa, guarda de edição, demora muito e tal. Tem amigos lá, com o Davi Omescani, que tem uma página gigantesca na internet, a maior página de entretenimento em Israel, inclusive é meu irmão, ele me ajudou muito, até na separação, ajudou muito financeiramente, ajudou muito nas ideias. Tem uns anjos na vida, tem, né? Tem, cara, até bom que falar, aparecem, eu sei. É até bom falar isso. Eu também tive lá, morando na Itália, uns anjos. É até bom falar o nome das pessoas, porque Pode falar, é gratidão, né? Teve lá a Nelma, uma brasileira. Legal. Newton. Ela vai estar assistindo. Que é um dançarino lá. Emerson Clay e a esposa dele, Evelyn Clay. Show. Eles foram amigos, irmãos, que me ajudaram muito e me ajudam também até hoje. A cultura israelense, para quem é acostumado, para quem vai morar em outro país, para se adaptar à cultura, logicamente que requer um tempo. Né? Primeiro o idioma, depois também a alimentação, você tem que se adaptar com a alimentação, então é difícil, mas é prazeroso, porque você está num país que é totalmente diferente da sua cultura, então você vai ter que procurar ferramentas para poder se adaptar naquele métier, se você realmente quer ficar lá. E você se orgulha de você quando você vê que você está dando conta que você se adapta, né? Que dos outros ambientes, assim. Eu tive isso, sabe? Você morou na Itália, Eu morei na Itália 1 ano. Eu também passei altos e baixos, assim, sabe? Mas quando eu via que eu tava nessa vida nova, que eu já tinha conseguido lidar, porque o início é o mais difícil mesmo de tudo, né? Acho que o idioma, a cultura, é o que você falou, a comida, não tenho ideia como que é morar em Israel. Mas imagino que não deve ser bem mais difícil que na Itália, assim. Porque a Itália ainda a língua é mais parecida, né, com o português. Então, é um país... você se sente mais latino, mais acolhedor, né? Eu estive na Itália, fiquei 45 dias também. Israel é um país também que é muito caro, as coisas é muito cara, mas te dá condições de você viver de forma digna. Sim. O sistema de saúde é unificado, um milionário. Eu entrava no mesmo lugar do que um milionário, no mesmo hospital, porque é o plano de saúde todo mundo tem, é obrigatório. Você ter plano de saúde. Então, tipo assim, você vê as coisas acontecendo. As estradas parecem um tapete, né? Quase, você não vê buraco nas estradas. Pô, você vai pro deserto, também tem essa parte do deserto também que é muito linda, Ju, que tem, tipo assim, cara, você vê tudo cinza, mas você vê cachoeira no deserto, velho. Você fala, cara, como pode brotar cachoeira aqui? É Deus, cara. Que top. Entendeu? Você vê a melancia no deserto. Então... Olha, você pode falar que você teve uma vida bem intensa, né? Nesse sentido. Porque, cara, você morou em outro país. Ficou com uma pessoa 5 anos em um país, né? Em Israel. Passou por situações de tomar tiro, de quase morrer, de situações muito arriscadas. Passou por muitas dificuldades. Então, assim... A gente tem 10 minutos, né? Por isso que eu já tô dando uma resumida na vida do Alan. Porque é gigante, gente. Vou ter que fazer uns 20 podcasts do Alan pra entrar no detalhe da vida dele. Mas assim, sabe o que eu acho que é legal? Esse podcast é muito com o propósito de ajudar as pessoas, assim.
Você foi uma pessoa que passou por muitos altos e baixos, assim. Teve que ter muitos momentos de superação para saber lidar, né? Assim, para renascer, para recomeçar. Então, o que eu acho que é legal você contar um pouco? Acho que é legal você contar o fim da história, beleza? Como que foi em Israel e como que foi. Como que esse Alan hoje, depois de tantas experiências que você teve, assim, de tantas coisas legais que você passou, e nem outras nem tão legais, mas assim, é uma vida bem intensa, tipo, digna de livro, biografia, e enfim. Tem um documentário aqui. Documentário. Né, gente, eu vou pôr no link produzi. depois o documentário o programa do Domingo Espetacular vai estar no link aqui embaixo pra vocês assistirem a vida dele. Tem um documentário também produzido por mim. Eu vou colocar para pessoas que assistiram esse podcast assistir. Ju, é o Mas seguinte, me fala. Essas superações, cara... Mas conta o fim da história, sim, porque você morou com ela e depois como foi? Tá, mas essas superações, muitas delas foram decorrentes por teimosia minha, cara. Para não falar que é burro, que eu não gosto de usar essa palavra, mas por orelhudo, de bater a testa nas coisas que eu via que tá dando errado e ir ali, certo? Então, de alguma forma, eu teria que me reinventar, porque às vezes a gente comete cada erro e fala, porra, meu irmão, que isso, cara, erro que... Porra, cara, não dá para cometer esse erro, mas enfim. Mas a gente falou sobre... Não, eu queria que você passasse essa sua vida de altos e baixos, de tantos momentos que você teve, de superação, sabe? Você teve, você viveu momentos muito intensos, assim, sabe? Perigosos até. Então, eu queria que você passasse isso para as pessoas, sabe? Essa superação que você teve de vida mesmo. O que você tá rindo? Amanda, me ajuda. Eu tô rindo. Não, tá de boa. Só que eu tô rindo do sotaque, velho. Meu sotaque muito paulistano. Bem maneiro, meu, é engraçado. Porra, meu, eu sou carioca com sotaque de baiano. Mas como é que você... Tá bom, como é que tá seu momento hoje? Conta do Alan hoje, seu momento de vida atual hoje. O que você tá fazendo? Aí você voltou de Israel, voltou pro Brasil, e depois? Bem, quando eu voltei de Israel, fui pra roça, um sítiozinho lá na Bahia, nosso, da família e tal, da minha mãe falecida, mas eu que tomo conta. Fiz uma pequena chácara lá. Legal. Deixei uma pessoa tomando conta e aí voltei para a estrada para poder produzir. Como tem muitos vídeos meus espalhados por aí, criei um canal onde eu entrevisto as pessoas relevantes ou que têm alguma história de superação para poder passar, para poder a gente extrair coisas interessantes. Então estou tipo assim rodando, voltei a morar no Rio de Janeiro. Estou andando pelo Brasil, mostrando o lado bom da favela. Quando eu for pro Rio, eu vou te ligar. Que lugar do Rio que você mora? Na Tijuca e em Maricá. Tô morando lá com a minha irmã, na casa de praia. Você vai ficar Adoro lá. o Rio. Frente à praia lá. Boa. Vai ter uma suíte para você lá. Eu vou ligar pra ele, pra gente. Eu vou passar uma semana comigo, ela vai ficar massa. Boa. Então, eu tô entrevistando pessoas de vários segmentos, várias vertentes. Não pensou nada de podcast, não? Não, ainda só se for com você. Vambora, né, Amandinha? Então, estou entrevistando pessoas na favela, mostrando o lado bom da favela, mostrando que a favela tem flores. As pessoas criam uma ideia que, poxa, eu não vou para a favela porque vai cometer tiro. Poxa, eu gravei na Rocinha mês passado, entrevistando lá um cria da Rocinha, subi um morro de moto cheio de policiais, etc e tal, tranquilo. Pessoas lá, traficantes também, não vão mexer com você. Você pode ir na Rocinha tranquilo, que ninguém vai te roubar. Vai fazer uns vídeos pro canal, fechou? Vambora, fechou, beleza. Você vem sempre pra São Paulo Tô também? sempre vindo, pra poder fazer trabalho, divulgação, entrevistando, sendo entrevistado e tal. Show. Então é isso aí, criei um canal na internet, onde eu tô Qual que é teu sonho hoje, Alan? Entrevistando pessoas, fazendo documentários e mostrando o lado bom do ser humano e tal. O lado ruim também, pra gente poder... O que é teu sonho hoje, então? Qual que são os seus próximos... Continuar com a saúde, né, velho? Sem saúde a gente não é ninguém. Produzir, cara. Eu gosto de produzir muito. Muito, né? Eu também, tô nessa fase. Sabe, eu gosto muito de trabalhar, velho. Também. Sonho, tem vários sonhos. Eu quero sonhando com a cabeça nas nuvens, o pé no chão. E esses jovens hoje, que você contou muito dessa parte do tráfico, de drogas, assim, o que você diria pra esses jovens que querem entrar nisso? Não entrem, né? Assim... Cara, não tem um futuro nenhum pra quem for. É sorte, velho. Primeiro eu tô vivo por causa de Deus, certo? Então, tipo assim, se vai entrar no tráfico de drogas, cara, você não vai poder... Você sabe que a tua vida vai ser curta, perigosa... você não vai poder ir pra uma praia, ficar sossegado, você não vai poder levar uma gatinha pra praia, ficar ali, cara. Não. Vai tomar Pô, um tiro. Tu vai pro shopping, como é que tu vai andar na rua? Toda hora olhando pra um lado, ver se tem policial pra querer te prender, ou traficante rival querendo te matar. Então, tipo assim, entrar no tráfico, cara. O poder que você tem com um fuzil na mão é insignificante. O poder que você tem de um livro para você poder
ter o conhecimento e fazer o bem para as pessoas, entendeu, cara? Você pode ser o criador da sua história. Claro. Mesmo o roteiro sendo Deus, quem prepara o nosso roteiro é Deus. A gente escreve a nossa história, mas Deus faz o nosso roteiro, vai por aqui, tá sempre te mostrando ferramentas, por mais cabeça dura que a gente seja e tal. Mas, cara, hoje em dia, cara, a internet tá aí para poder ganhar grana. Você vê moleque 16 anos, pô, sustentando família, cara, com internet. Você vê vários MCs. Porque os caras falam porcaria. Não é que eu curto esse tipo de funk. Mas pera aí, os moleques sustentam a família com dinheiro. Cara, tem gente ganhando, uns moleques aí, 16, 17 anos, ganhando dinheiro em casa, jogando videogame, dando carro pra mãe, casas, pagando plano de saúde. Pô, 16 anos para quem entrar no tráfico de drogas, se você não vai ter uma vida tranquila, nem promissora, se você pode ser promissor na sua vida, fazendo uma coisa certa. O recado já foi dado aqui. Alan, muito obrigada por ter vindo. Adorei. Passa muito rápido, gente. 1 hora, voa, você vai voltar. É por isso que eu acelerei, porque eu sabia que o tempo era curto, por isso que eu falei rapidinho. Eu vou fazer 2 por semana pra dar uma agilizada no canal. Mas assim, eu amei, acho que a gente conseguiu falar um pouco da sua vida. Claro que a vida dele é gigante, sua vida é gigante, entrar em detalhes de cada coisa que aconteceu na sua história. A gente tem que fazer uns 3, 4 programas. Por isso que eu acelerei a história. Mas eu achei que foi muito bom. Acho que eu nem contei por ordem cronológica, mas deu mas pra... foi ótimo. O importante é que você contou de uma maneira leve, natural, acho que prendeu atenção. E é isso. E é isso, gente. Júlia, muito obrigada. Mais uma vez, eu lhe agradeço, certo? Por você ter me recebido no seu podcast. Foi ótimo. Certo? Você, além de ser uma pessoa linda por fora, eu li sua história. Obrigada. Seu livro. Fiquei muito feliz. Seu livro, eu li ele todo, certo? Li e reli. Então, eu sei muita coisa sobre você. E como eu te falei antes de ter vindo, né? Que realmente você é foda, cara. Você é mulher não, que imagina. realmente... Você que Não, cara. Somos fodas. Somos foda. Temos que nos achar foda né? Porque isso é o mais importante. Como Deus nos acha também. Que os outros pensam foda-se. Tô nem aí. Tem um hater todo dia no TikTok, gente. Tô nem aí. Podem continuar. É isso aí. Obrigada. Espero que seu público tenha pelo menos uma coisa interessante. Primeiro episódio de 2023 vai dar sorte com a Hoje vai dar sorte. Hoje já deu sorte. Já deu sorte. Beijo. Valeu. Uhul.